para concursos. Entendimento. Conteúdo sobre servidor e opinião pública, órgão e opinião pública, junto com um conteúdo de servidores da interação entre o Estado e a sociedade. Número 16. A ideia formada e difundida ao longo do tempo em relação ao funcionalismo público é a de pessoas com baixo empenho de execução de seu trabalho, com elevado descaso para um cidadão que tem na estabilidade uma garantia, tornando-o menos interessado em evoluir na sua função ou como profissional. No decorrer dos anos, a administração pública adotou ferramentas com o intuito de mudar essa visão, buscando uma gestão voltada para resultados com nível de qualidade e satisfação positivo. Interessante. Tornando-o menos interessado em evoluir na sua função como profissional. O intuito de minimizar essa ilusão, buscando uma gestão voltada a resultados com níveis de qualidade e satisfação mais positivos. Embora a maior parte do funcionalismo público atual de cargos efetivos seja formado por servidores concursados, aprovados em termos que exigem muito preparo, ainda temos os cargos comissionados, a maioria dos cargos de gestão que são ocupados por servidores nomeados segundo critérios de interesses políticos, criando assim um desequilíbrio entre os níveis hierárquicos, sendo que às vezes o servidor concursado tem uma formação e conhecimentos superiores ao de seu chefe. Além disso, há uma gama de outros funcionários selecionados pelo critério que indica contratados temporariamente ou terceirizados ou para consultoria, cujos contratos são renovados inúmeras vezes, equivalendo à prática de quase um cargo permanente. Infelizmente, ainda esses recaem de paraquedas no serviço público. É claro que exames rigorosos para admissão de novos servidores aumentam a qualidade do funcionalismo, mas não é só isso. É preciso estruturar carreiras no serviço público com cursos obrigatórios específicos para o setor público. Os cidadãos estão cada vez mais conscientes de que o serviço público que ele é prestado não é gratuito, é muito caro. Pagam-se tributos de várias espécies numa complexa configuração fiscal, como atividade, tributação, efeito cascata, guerra fiscal, que precisam arcar, inclusive com os custos de burocráticos excessivos e de previsão para as fraudes. O emprego público deve explorar as habilidades que fizeram o candidato ser esforçado. A remuneração, a depender de carreira, deve ser mantida em nível competitivo ao da esfera privada. Uma nova política de recursos humanos é necessária, deverá ser permanente e estar em constante aperfeiçoamento, produzindo na ponta servidores mais críticos, competentes, inovadores, cientes de sua missão. Pública. A missão pública é interessante. Essa é a única forma de resgatar perante a sociedade a dignidade da função e se ganhar público de reconhecimento devido. Bons servidores competentes e atenciosos permanecem mais fortes e conhecidos, porque se tornaram imprescindíveis para a eficácia da organização pública, fazendo valer a busca pela excelência no serviço público e a apresentação da adequada postura na execução de seu trabalho, assim como uma preocupação com a ética na hora de servir. E depois, o servidor na interação entre o Estado. Deixa eu ver aqui antes de ler alguns pontos. Isso aqui é conteúdo de 2 páginas. Atendemos motoristas, representam uma instituição de olhos do público externo, complexidade de problemas sociais, distanciamento hierárquico, terceirizados, posição estratégica de porta-voz de serviços disponíveis e tradutor de normas e procedimentos, para os recursos disponíveis, acordo sobre os objetivos e a perfeita comunicação, coordenação, obediência, difíceis serão, tendem a resistir suas próprias perspectivas, padronizar procedimentos burocráticos relevantes, forma simplificada, flexibilizando as normas, melhor atender, triade governador-servidor, governo-servidor-cidadão, servidor que as implementa pode entrar no curso delas, burocrata de nível de rua, ação de acordo com o nível de demanda existentes, chamar a atenção ao papel dos servidores na educação das políticas governamentais, com os cidadãos atingidos por suas decisões, aumentou o isolamento das decisores, aproximar as estruturas, políticas autorreferenciadas persistentes, governos centrais deverão
darão respostas cada vez mais complexas, utilizar esforços em duplicata a um saber oculto, conversas informais, contatos pessoais, em linguagem comunicativa. Defendem, em vez das informações serem representadas nos altos escalões. Complexidade dos problemas sociais, revelam duplamente agente de comunicação pública. É muita coisa. Chamar a atenção. Woodrow Wilson, complexidade dos problemas sociais. Público externo, representação uma instituição nos olhos, para raios, nessas circunstâncias. Ok, vamos ler agora o trequinho, que eu já meio que li um monte de palavras aleatórias para criar um mapa mental na cabeça. Ao trazer para o debate a importância de priorizar os servidores públicos nos processos de comunicação, a relacionamento parte do pressuposto de que no dia a dia, no atendimento face a face, que o Estado é mais chamado a se posicionar. E é nessa circunstância de interação direta entre os representantes do governo e aqueles que compõem a sociedade que a imagem constituída dos demais meios de comunicação se confirma ou é atirada por terra. A maioria das críticas do governo é recebida pela equipe de trabalho antes de chegar às autoridades eleitas, e quem mais exerce esse papel é de para-raios e é o servidor que trabalha em contato direto com o cidadão. Seja nos setores destinados exclusivamente ao atendimento de reclamações e solicitações, seja na portaria, na rua, na obra, nas escolas e nas unidades de saúde, ou nos setores administrativos, independentemente de seu perfil e função, ele é reiteradamente indagado pelo cidadão sobre os serviços oferecidos pela administração pública, bem como sobre as formas de acesso e os prazos de execução. Atendentes, motoristas, recepcionistas, dirigentes, telefonistas, técnicos terceirizados representam uma instituição nos olhos do público externo. Todos comunicam. Cada integrante de uma organização é um agente responsável por ajudar o cidadão a saber a existência de informações e ter acesso fácil e compreensão delas, de apropriar e ter a possibilidade de dialogar e participar em busca de transformação de sua própria realidade. Isso foi escrito por um cara chamado Ward. O Estado, portanto, fala por meio de seus servidores. Ao atender ao cidadão, ele é um braço do Estado em posição de estratégica de porta-voz de serviços disponíveis. Ele é um tradutor das normas e procedimentos, incumbindo-se de adequar o conteúdo à linguagem de cada demanda e cada interlocutor. Além disso, também está em situação privilegiada para captarem as impressões, críticas, desejos e necessidades do público na medida em que o contato direto cotidiano com os cidadãos oferece subsídios para identificar fragilidades no atendimento, nos processos, na divulgação dos serviços e na própria política. Lipsky destaca que esses atores têm informações que podem indicar caminhos para aprimorar as políticas e promover a gestão democrática dos processos. O valor estratégico da mediação que os servidores fazem entre o Estado e a sociedade, não só como executores, mas também definidores dessa relação, chama atenção para a análise de seu papel na grande rede social interligada ao Estado. O que alimenta o funcionamento de uma organização é o que funcionário sabe. Nessa perspectiva, ela é percebida não como cumpridor de planos, mas um negociador capaz de incentivar o diálogo, concretizar ideias e formular alternativas e articular a ação conjunta. A complexidade dos problemas sociais requer retroalimentação e aprendizagem constantes, decodificação das informações recebidas, flexibilização de regras e disseminação de conhecimentos. Sob essa perspectiva, os servidores que revelam duplamente agentes de comunicação pública como agentes melhor posicionados para contribuir com informações e conhecimentos, para aprimorar os serviços públicos, levando informações do cidadão para o Estado e deste para o cidadão, também como agentes encarregados de efetivar as políticas públicas. Esse último parágrafo aqui eu não entendi. Próximo, nas organizações públicas, especialmente as administrações municipais que desejam atingir resultados de implantação das práticas da comunicação com seus cidadãos precisam utilizar com eficiência o contato direto com estes, gerando interatividade e contribuindo para a constituição de imagem favorável. Woodrow Wilson, um dos inspiradores do paradigma clássico da administração pública, já em 1887 demonstrava a importância da proximidade da sociedade. Ele defendia a eliminação do anonimato burocrático. Anonimato burocrático?
Deixa eu marcar isso aqui. Ele defendia a eliminação do anonimato burocrático e a discricionariedade como formas de aumentar a responsabilidade e criticava a eles confiava ilimitada nos administradores e das instituições públicas. Chamar a atenção para o papel dos servidores na adequação das políticas governamentais é considerar as ações públicas não são isentas. Elas trazem a marca de interesse das percepções de seus executores, o que pode causar distorções entre as necessidades dos cidadãos e os que o Estado lhe oferece. É um cara de um cara chamado. Busca-se, portanto, destacar a necessidade de considerar que o Estado se submete não só o interesse localizado na sociedade, mas também aos interesses dos próprios membros. O distanciamento hierárquico e a falta de interação entre os formuladores, agentes políticos e os implementadores, que são os agentes administrativos, podem gerar distorções de ambos os processos, refletidos na distância entre as políticas planejadas e a política que chega ao cidadão. A implementação dos problemas criados nos níveis hierárquicos superiores pode diferir do que foi proposto, por diversos motivos: a falta de entendimento, a não explicação dos objetivos, os interesses políticos de que implementação e a ressignificação em função da vivência e percepção dos servidores, ao mesmo a interpretação consciente das condições de trabalho ou de condições específicas dos cidadãos e atendidos. Entre os fatores que podem levar a essas desconexão está o fato de que os trabalhadores que estão em suas atividades diárias em contato direto com os cidadãos possuem suas próprias referências, analisagem em respeito a elas é relevante o fato que as políticas públicas serem executadas no nível de rua por funcionários muitas vezes desconhecedores das políticas conforme o desenho original, desmotivados, sobrecarregados, trabalhando sob situação de estresse devido ao ato do grau de incerteza inerente às diversidades das necessidades dos clientes e aos parcos recursos disponíveis, quer para o pagamento dos salários, quer para a execução mesmo das políticas. Hogwood e Gunn dizem assim: listam diversas condições para a adequação e implementação das políticas públicas. Entre outros fatores, eles apontam o acordo sobre os objetivos, a perfeita comunicação e a coordenação e a obediência. 4 caras. Acordo sobre os objetivos. A gente tem os mesmos objetivos. A gente concorda que esses são os nossos objetivos. A perfeita comunicação. Nós comunicamos as coisas ruins e boas para nos comunicarmos e fazermos adaptações, certo? E por fim, obediência e coordenação. Aos superiores. Considera-se, no entanto, que tais aspectos dificilmente serão totalmente atendidos, porque os indivíduos tendem a resistir a serem tratados como meios. Eles interagem como seres integrais, trazendo suas próprias perspectivas. Mesmo que a formalidade burocrática vise padronizar procedimentos, os servidores têm uma certa liberdade de decisão. Sua adaptação às normas pode ser feita de modo a desvincular completamente os objetivos, ampliando ainda mais as cobranças relativas aos procedimentos burocráticos relevantes, ou promovendo uma adaptação favorável ao cidadão, explicando os trâmites de forma simplificada, apontando alternativas ou mesmo flexibilizando as normas para melhor atender cada cidadão. Assim, as prioridades otorgadas pelos planejadores também são influenciadas pelo poder político de instâncias do próprio poder público. Destaca-se então a importância de focar a tríade governo, servidor, cidadão na comunicação pública. Entende-se neste caso que o governo e o agente primário escalam responsável por grandes decisões e por formatar e planejar a implementação das políticas públicas. Por outro lado, considera-se que tanto a política quanto a comunicação pública direcionadas ao cidadão só se efetivam na ação e o servidor que as implementa pode alterar o curso delas. Do ponto de vista comportamental, muito do que se sabe sobre as estratégias de interação
entre os servidores e os cidadãos devem ser as pesquisas empíricas desenvolvidas por Lipsky. O autor afirma que os servidores públicos desenvolvem um conjunto de estratégias que são postas em ação de acordo com o tipo de demanda existente, chamado de burocrata do nível de rua, por Michel Lipsky. O servidor focado nesse estudo trata-se de um prestador de serviços públicos diretamente atuando na oferta desses serviços e com contato pessoal com os usuários. A burocracia de nível de rua, Street Level Bureaucracy, considera-se os escalões mais baixos são essenciais para o funcionamento efetivo e prega que a aproximação ajuda a definir a relação entre o Estado, ou seja, aproxime o servidor com o político. Horácio Júnior destaca aqui o papel de desempenho pelos servidores diante da necessidade de flexibilizar procedimentos burocráticos incongruentes com a realidade nos atendimentos passa por reconstruir a capacidade analítica do Estado. É preciso dotar a administração pública de capacidade para dar respostas às demandas sociais, definidas através de processos participativos. Para isso, o autor defende a flexibilização e a redução das estruturas hierárquicas, bem como a inclusão dos servidores na formulação e gestão das políticas. O instrumento fundamental da ação ao servidor é a informação, o que requer capacidade de captar, transferir e disseminar e utilizá-la de forma proativa e interativa. Mais ainda, Junqueira e Nojaza. Mas, para alterar o formato instrumental da comunicação, é preciso vencer resistências e posições arraigadas. A construção de relacionamento requer a superação de barreiras, como a resistência de gestores e servidores, historicamente acostumados com estruturas verticalizadas e com um processo verticalizado, e marcado pela apropriação e pelo controlador de informação. Ao se analisar o Estado após o processo de redemocratização do Brasil, é possível verificar que a incapacidade de os governos centrais derem resposta a demandas sociais cada vez mais complexas, diversas e conflitantes, cujos atores reivindicam a atenção diferenciada, resulta na descentralização administrativa. Embora tal medida, baseada no modelo de nova gestão pública, busque proporcionar mais flexibilidade e autonomia para aproximar as estruturas de decisão dos cidadãos. A tendência dos governos em implementar políticas autorreferentes persiste e verifique-se uma proliferação de decisões por um pequeno círculo que se localiza em instâncias enclausuradas em alta burocracia governamental. Assim, o desenho institucional trazido pela administração pública aumentou o isolamento dos decisores estrangeiros. Via de regra, eles trabalham em gabinetes distantes dos pontos de atendimento e não mantêm contato frequente com os cidadãos atingidos por suas decisões. Por outro lado, a maioria daqueles que mantêm o contato cotidiano com os cidadãos no processo de implementação e disponibilização das políticas, nos balcões de atendimento representando o governo em reuniões com diferentes grupos associativos da sociedade civil, ou executando políticas de educação, saúde, habilitação, infraestrutura e assistência social. O que esse cara faz que explicou tanto dele? Ele exerce as suas funções longe dos níveis hierárquicos estratégicos. Não raro, seu papel é considerado inexpressivo no modelo top-down de implementação de políticas. A participação no gerenciamento pode criar motivação para o trabalho e mais independência, além, é claro, de proporcionar muitos benefícios à instituição, que poderá entender melhor as demandas do cidadão ao mesmo tempo em que a beneficia com um atendimento mais adequado. Resolver problemas seguidas vezes partindo de força do zero é utilizar esforços em duplicação, segundo Davenport e Prusak, práticas comuns, mas nas quais o conhecimento das soluções já criadas não é compartilhado. Os autores destacam que há um saber oculto em estado latente no processo de trabalho e na mente dos trabalhadores que pode ser conhecido e socializado. A transferência de conhecimento nas organizações também ocorre nas conversas informais. E o desafio é transformar o conhecimento latente em linguagem comunicativa de modo a incorporá-lo ao processo de trabalho e ao patrimônio de instituição. Tal como destacam tais autores, se a realidade política de uma organização permite que se multipliquem
enclausuradores do conhecimento, o intercâmbio será mínimo. Eles defendem que, ao invés de as informações serem repressadas nos altos escalões ou mesmo em nível gerencial, elas têm um fluxo entre os níveis hierárquicos e chegam a ponta aos funcionários que representam diretamente a organização nos atendimentos cotidianos. Assim, a informação iria não só um recurso estratégico para planejamento, controle e tomada de decisão, mas também para embasar as ações cotidianas. E assim termina o conteúdo. Bom, o próximo conteúdo é sobre análise de redes sociais na comunicação organizacional. O que será que vai ter nisso?